Boa tarde, a paz do Senhor Jesus de Nazaré. Seja bem-vindo ao Só Ouvir no uma hora de oração, uma hora de louvor, uma hora de ensino. Eu, Solange Júlio, Maria de Socorro Júlio, vou ensinar vocês a colocar o diabo debaixo dos seus pés e não aceitar de maneira nenhuma que o diabo venha aí, roubando o seu lugar, tomando o seu lugar. E eu ensino você, homem de Deus, você, mulher de Deus, a colocar o diabo debaixo dos seus pés no tempo real, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. É isso mesmo. Onde você estiver, eu ensino você a colocar o diabo debaixo dos seus pés. Seja aí, nas praças públicas, seja aí, nas repartições públicas, principalmente nas repartições públicas, que é onde o diabo ele quer tomar o nosso lugar. É onde ele quer tomar as nossas cadeiras, as nossas cadeiras da presidência, e nós não podemos aceitar de maneira nenhuma. Nós temos de nos levantar e não aceitar que o Satanás e seus demônios venham aí, cobrindo a nossa nação, entenebrecendo a nossa nação, e vem aí, entenebrecendo a mente dos nossos jovens, endurecendo o coração dos nossos jovens, e aí, violentando as nossas crianças e destruindo o futuro da nossa nação. Somos nós cristãos, que temos de abrirmos os olhos e ficar com os olhos abertos. Somos nós que temos de acordar e ficarmos acordados e não deixarmos de maneira nenhuma que o diabo venha tomando o nosso lugar. Eu estou falando com você, cristão. Eu estou falando com você, homem de Deus. Eu estou falando com você, mulher de Deus. É com você, jovem, criança, adolescente de Deus. Eu estou falando com vocês que são aí, cristãos, nasceram aí, na família evangélica, cresceram aí dentro de uma igreja e estão aí vendo tamanho absurdo, tamanha maldade. E aí, muitas das vezes compactuando. E muitos inocentemente, mas muitos ali sabendo o que está fazendo e divertindo com o que está fazendo. Então, são vocês mesmo que eu estou abrindo os olhos. Eu, Maria de Socorro Júlio, Solange Júlio, só ouvi. Em o nome do Senhor Jesus de Nazaré, estou abrindo os seus olhos para que vocês saiam dessa de horror. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E povo de Deus, vamos fazer uma oração, povo de Deus, para a gente dar início à nossa chamada aqui, para a gente estar entregando, e tem muitas entregas, povo de Deus. Eu conto para vocês o meu testemunho, eu falo com vocês aí, que o diabo veio apagando a minha mente e ele quis me calar. Ele quis apagar a minha mente e me calar. Quer dizer, ele quis me apagar, literalmente. E nós estamos aqui hoje, no poder que há no nome do Senhor Jesus de Nazaré, para contar o meu testemunho, para contar para vocês e ensinar vocês aí, colocar o diabo debaixo dos seus pés no tempo real, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. E vamos fazer uma oração e nós voltaremos, povo de Deus. Hoje nós teremos louvor. E nós vamos voltar com o nosso ensino em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, eu entro na Tua presença, Pai. E no nome do Senhor Jesus de Nazaré, eu não aceito de maneira nenhuma que o meu povo, Pai, continue sendo escravizados
pelos Satanás e seus demônios. Eu me levanto contra você, Satanás, e eu digo a você que está escrito na palavra de Deus que a amizade com o mundo nos faz inimigo do Senhor. E como está escrito em Tiago 4:4, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então, povo de Deus, vamos acordar, vamos ficar acordados, vamos nos voltar para Deus de todo o nosso ser, de todo o nosso coração e jamais aliançarmos com o diabo, jamais aceitar aí, a voltar para a escravidão, a estar ali nas trevas. Vamos continuar na luz da qual Deus nos tirou das trevas e nos transportou para a sua luz. É nessa luz que eu estou convidando vocês para que vocês fiquem em nome do Senhor Jesus de Nazaré e não saia de maneira nenhuma, não faça aliança com o diabo de maneira nenhuma, pois está escrito na palavra de Deus: ou cuideis vós em que cuidei vós que em vão, diz a Escritura, o Espírito em que nós habita tem ciúme. Andarache, dereganda, lavadasse, nerecanta, nebabasse, nereganda, ladadasse, indalamanache, derecanta, derece, derecanta, lavadasse. Senhor, eu agradeço o Senhor, mamasse, que ele canta lá, se diriganta, lavadasse, nereganda, lavadasse. Senhor, que o meu povo, os senhorinhos, as senhorinhas, os homens, as mulheres, os jovens, as crianças, os adolescentes, Pai, não se deixem enganar, Pai. Todos os males experimentados pelo homem, pela humanidade, Pai, são consequências diretas do pecado. E Pai, uma vez estando em pecado, não poderão ser ouvidos pelo Senhor. E como está escrito na palavra do Senhor em Isaías 59, eis que a mão do Senhor não está encolhida, nem o ouvido agravado, para que ele não possa te ajudar, mas a tua iniquidade faz separação entre você e Deus. Então você jovem, você criança, você adolescente, você senhorinho, não tem idade não. Deus não olha para a idade, Deus olha para a fé, pela sua confissão aí, confesse a palavra de Deus. Não é porque você está, eu tô com 90, eu tô com 100, Deus tem misericórdia. Ele já teve misericórdia. Não fica aí, afabado. Levanta, se posiciona e confesse a palavra de Deus. E diriganda lá, sanderibase, e colamarranasse, derecuecanta, ladasse, nererebase. Qual é a promessa de Deus para você, homem de Deus? Lá, quando você tinha lá, seus 15 anos, está valendo até hoje, como disse o Caleb, para ali, com Josué, como ele disse, ele estava ali, com seus 80 anos, e o Caleb disse pro Josué, que ele estava na mesma fé, a qual ele tinha quando era jovem, e subiu com ele ali, para lutar. Então somos nós temos que tirar esses bons exemplos ali da Bíblia, do Velho Testamento e do Novo Testamento e colocar na nossa vida e avivarmos no nome do Senhor Jesus de Nazaré e não deixar de maneira nenhuma que o diabo entre na nossa vida com o espírito de morte e venha aí acabando aí com a vida a qual Deus
nos deu, a vida a qual Deus preparou para nós, uma vida e uma vida com abundância em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Não aceitem morrer. O Senhor Jesus venceu a morte por nós naquela cruz. Não anule o que Ele fez por nós, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E você, Satanás, sai com o seu engano, sai com a sua distração, sai com a sua imoralidade, sai com a sua falcatrua. E é em nome do Senhor Jesus de Nazaré, eu ordeno a você que saia. E é agora. Tira essa bunda fedorenta da cadeira da presidência. Por uma pequena distração você entrou, mas por um caminho você entrou e por 7 caminhos você vai sair. E é no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém, amém, amém. Povo de Deus, e como eu falo com vocês, né? Nós temos muitas entregas e nós vamos começar aqui, gente, ó, um pouquinho diferente. Nós vamos estar aqui, ó, fazendo os anúncios. E um anúncio que eu vou fazer para você aqui, ó, é um anúncio ali, ó, do projeto ali, ó, da Avenida dos Andradas, das nossas obras ali da Avenida dos Andradas. Essas obras têm dado o que falar, povo de Deus. E eu tenho dado uma atenção, assim, uma atenção para essas obras, para estar explicando vocês, assim, com bastante clareza. E se for preciso fazer um tutorial, eu farei o tutorial. Eles estão perguntando para mim muito sobre o prédio espelhado, ali ali próximo ali da Espírito Santo, da Rua Bahia ali. Eles estão perguntando muito sobre aquele prédio, não aquele. E como que foi, o que aconteceu. Olha, povo de Deus, eu vou trazer para você esse testemunho, e eu falo com vocês que nós temos que estar de olho, com nossos olhos fitos no nosso Deus. Ele é autor e provedor, ele é autor e consumador da fé. Autor e consumador da fé. E quando nós ousamos crer no que está escrito e damos vida ali pela fé à palavra de Deus, nós podemos ver ali a nossa fé. E é como eu tenho chamado vocês para vir participar, para vir estar aqui engrossando esse cordão de 3 dobras e não aceitar viver aí, ó, nesse mundo aí, ó, miserento, nesse mundo aí, ó, onde só se ouve falar de morte, onde um mundo que está aí, ó, todo escurecido. Nós somos cristãos, nós somos imitadores de Cristo e nós levamos luz onde que nós fomos. Então não aceite o noticiário do diabo, não aceite a mentira do diabo, senão você se torna como eles, escurecido. Foi liberto, mas aceitou a notícia do diabo e aliançou-se com o diabo e ficou nas trevas como o diabo quer. Não aceita aliançar-se com o diabo de maneira nenhuma. E eu ensino vocês a colocar o diabo debaixo dos nossos pés. Você coloca o diabo debaixo dos seus pés aí aonde você estiver. E eu coloco o diabo aqui. Aqui, ó. Nesse momento eu estou aqui em frente à câmera gravando para você. E eu coloco o diabo debaixo dos meus pés aqui. Nesse momento, na real, no literal, no momento agora que você está vivendo. Qual é a situação que se levantou na sua vida? Fala com o diabo para ele sair assim, ó. Sai da minha vida em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Está escrito na palavra de Deus que no nome do Senhor Jesus nós pisaríamos em serpentes e escorpião e nós colocaria o diabo no lugar dele, debaixo dos nossos pés. Então sai, Satanás, sai da minha frente, em nome de Jesus. Não vem me complicar, não vem me fazer aí, ó, querer ficar fazendo essas ofertas para mim, para eu poder me igualar a você.
sai, você é um derrotado e o seu lugar é debaixo dos meus pés, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E é assim que você tem que fazer. É tão simples que parece brincadeira, mas não é. É quando você usa o nome do Senhor Jesus, sabendo ali os seus direitos, sabendo ali a autoridade que você tem neste nome, você ali sai mais que vencedor. Você sai vencedor de toda e qualquer situação. E é como eu estou falando para vocês, pela fé. E pela fé você pode tá aí, conquistando tudo aí à sua volta, ali, vendo a sua fé sendo materializada. É aquilo que você deseja no seu coração sendo materializado em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E, povo de Deus, vamos voltar aqui no que eu estava falando. Nós estamos falando aqui do prédio e eles querem saber. Eles querem saber. E, povo de Deus, eu estou aqui para ensinar vocês, eu estou aqui para tirar as suas dúvidas no nome do Senhor Jesus de Nazaré. E foi assim, povo de Deus, olha, e é assim, igual eu estou falando com vocês. Você vai lá em Gênesis, o nosso Deus, ele é autor e consumador da fé. Então, ele disse e ele fez, e ele mostrou para vocês. Tudo que você vê aqui, tudo que você toca, foi criado pela palavra de Deus. Então, vamos lá em Gênesis. A primeira ordem que Deus disse, haja luz. E ali, ele deu ordem ao Senhor Jesus para que houvesse luz. Então, e tudo ficou claro, tudo ficou muito iluminado. E o Senhor Jesus, quem é? O Senhor Jesus era o Verbo que se fez carne. E naraganda ela nasce, dericanda ela nasce, dericanda ela nasce. Ele nereganda ela nasce, deriganda ela nasce, riganda ele ela nasce. E ganda ela nasce, dericanda ela nasce. Vou falar que nem o Kiko, olha ele, olha ele. Mas, pelo amor de Deus, vamos falar sério aqui, né? Nós estamos aqui no ar, vamos falar mais sério e não sair aqui desse contexto, não sair aqui da palavra de Deus, que tá maravilhoso. E o meu objetivo é ensinar vocês, a dar vida à palavra de Deus, porque a letra mata e é o Espírito que vivifica, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Ele canta, ela nasce, e canta, ela nasce, ele deriganda, ela nasce, ele deriganda, ela nasce. Manalasse, ele canta, ela nasce, ele gogana, ela mahana, manase, ele deriganda, ela nasce, ele canta, ela se, ele canta, ela energoiganesse, ele vigoganda, ela manahada, manase, ganda, ela manase. Ana manase, ele canta, ela se, ele canta, ela badasse, ele ganda, ela badahada, ela manase. Ela veniesce, ele canta, ela dasse, ele canta, ela badahada, ela manase. Ele vigorganda, ela nasce, ele liganda, ela decide, ele rihanda, ela manase, ele liganda, ela manase. Ele goimase, gigiganda, ela manase, que canta. E nele menase, ele liganda, ela dasse, ele liganda, ela badahada, ela manase, ele liganda, ela manahada, ela manase. E canta la badahada la manase delle conde le mamaffe delle ganda la rasse delle riganda la rasse delle e le manasse di cui ganda la dasse delle canta la badahada la manasse delle canta la badahada la manasse delle riganda la badahada la manasse. Povo de Deus, amém. Mas vamos voltar aqui, povo de Deus, para o nosso ensino. E povo de Deus, estamos aí, época de carnaval. A palavra já diz tudo, carnaval. Então, eu tenho falado com vocês, eu tenho chamado a sua atenção aqui, para vocês voltarem-se para Deus. É um momento aí, de consagração, é um momento de você se voltar para Deus e tirar a atenção aí, do mundo. E vamos lá vamos lá, gente, em
Tá aqui, olha. Vamos lá. Vamos lá, gente, lá em Tiago 4:4, para a gente ver o que Deus, o que a palavra de Deus fala sobre a amizade com a carne. E nós temos que ficar, nesses momentos assim, nós temos de ficar aí, ó, bem acordado, bem aí, ó, esperto, para que o diabo não venha aí, ó, vamos dizer, nos enrolar, né, povo de Deus? Espírito de Dom Juan tá no ar. E vamos lá, povo de Deus. É Tiago 4:4. Vou começar no capítulo 4 mesmo, olha. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. E nella manasce te canta la dasse, nerigo e nasce, rigo nelle sidrico e canta le sidere manasse. E que ele mamasse de canta la desse dricon, e ne riganda la manasse de riganda la badada la manasse, e ne migoriganda nesse riganda la manada la manasse, e ne menesse e canta le desse de riganda la manada la manasse, e le menasse de ricanta le de riche de ricantare, alla menesse de ricanta la badada nasce de ricanta la badasse. Sì, dalla manasse, e li canta la dara nasse, de riganda la dasse, de ricanta la dasse, e con le nasce, li gonna nesse, ne migana la manasse, e li bibagole massi, de riganda la badaha la manasse, de ricanta la manasse, e ma la nasse, ti ricanta le bebesse, de ricanta le delle resse, de riganda la manasse, e nella manasse, de riganda la badaha la manasse. Ele nella dasse de canta la dasse di guganda la manahana la manasse di riganda la manahana la manasse. Ele guganda nesse di ganda la badasse di riganda nasse di guganda la manahana la manasse. Alle menisce le canta la badasse nelle canta le bibega canta la sindi di canta le bebasse. Ole mamasse di riganda la badasce di riganda le memehana la manasse di ricanta la dasse di riganda la manahananas. E guganda memasse di canta le delesse di riganda la dasse di riganda la badaha la manasse di riganda la delesse di riganda la badaha la manasse. E guganda la manahana la manasse di riganda la badasse di riganda le bigo riganda la manahana la manasse di riganda la dasse di riganda la manahana la manasse. E voi gana nasse di vigore nesse indrete canto dasse delle riganda la manasse. Amigo e guanasse, di gui gugene nasse, delle biga la babassa, di riganda la manasse, di quel canto le siti di bebasse. Io nasse di gui gane si di canto la sende le nasse di vigore guanasse. Alle vuole basi, ci vuole le basse, ti riga la badasse, nelle nasse, nesse, nelle masse, e le mie masse, nelle figure gandole, desse, nelle gandola, babasse, nelle gandole, badahada la manasse, nelle mie manasse. I gugure massi che canta la serie gugure mahana la manasse, te le canta la badasse, nelle gugure nesse. I bibolli nessi, ti ricanta la badaha, gana la manasci, ti ricanta la dadassi, ti ricanta le si, ti bibolli nassi. I gendere menassi, ti ricanta la hana la manassi, ti ricanta la manaha la manassi. I gugune nessi, ti ricanta la babassi, ti gugunisci, ti babassa, ti ricanta la manassi, ti ricanta la badassi. E le manasse di ricanta le bebesce rigana la manahada la manasci di ricanta la badahada la manasse. E guri messi in ricanta la manahada la manasse di ricanta la dasse di ricanta la badasse. E canta la manahada la manasse di ricanta la dasse di ricanta la bahanasse. E guri messi in ricanta la manahada la manasse di ricanta la manahada la manasse.
Eliminasse di cui canterebbe bastendere, bibo bonnessendere, gandere badahadara manasse, dere che canterebbe bestidere, cantara badahada manasse. E nel begori gandere nasse, di cui canta la bahadara manasse, dere di gandere badahasse, dere cantare resce, dere cantara badahadara manasse. E li vedere di gandere badahadara manasse, dere di cantare badahadara manasse. E mi vuoi ganna, me sindere bigo, che ganna la manasse, dere bigo la manasse. E le vedere dei gandere badahadara manasse, dere cui cantare desse, nere manahadara manasse, dere di gandere badahadara manasse. E mi massen di cui ganna la nesse, dere gandere badahadara, nelle mimi magonni, nelle me basse, dere gandere badahadara manasse. E le begoi ganne, le nesse, dere gandere badasse, nere bigo, dere gandere badahadara manasse, dere di gandere badasse. Le dere giga quelle nesse andare a manahadara manasse, dere canta le dadasse, dere giga e ganna le nesse. E li giga ganna sentissi quei canta de dessimi, e ganassi di me malanase, e canta la sendere bigo e ganna hela manasse, e gogone nesse le vedesse migan, e gogone la massa, dere canta badasse, dere di canta badasse. E ne rigui che canno le mehena la manasse delle berga della manasce delle bebabase ne riganda la nasse e le menego i ganne sendere viga gugoi ne sidere badaha la manasse riganda la manasse io de messe ne riganda la badaha della manasse del ricanta la dasse i bibori canta la dasse ne ricanta le desidere bebasse e mia massa nigui ganna la handasse del ricanta la dasse del ricanta bebe alla manasse e manera manasse del ricanta la daha nere manasse del ricanta la badasse nel ricanta le bigi gone me handa la manasse i babasse ne ricanta la badasse ne ricanta la badaha la manasse del ricanta la dasse di bigo e gana manasse e ni che mamasse di bigi gana manaha la manasse del ricanta la badasse del ricanta la dasse alle disse delle canta la dasse delle bigole canta la badaha della manasse delle bigole le basse e delle canta la badaha della manasse delle ricanta la badaha della manasse delle ricanta la badaha della manasse delle ricanta la dasse ni bigole la badasse delle ricanta la dasse i bicui canta e si ne ricanta la delle lesse delle bigole che canta la manaha della manasse e nalla sentici cui canta sendere biher nalla nasse delle riganda la dasse delle riganda la dalla manasse e goi canta la manaha dalla manasse delle riganda la badaha le mi goi gore menessi delle canta la badaha la manasse e bi goi canta ne ma le masse i gore manasse delle riganda la dasse e le delle riganda la badaha le mi goi canta le sendere canta la dalla manasse in riganda le e moni siga della badasse nelle canta la dasse i coi conne nesce delle riganda la badasse nelle canta la badaha della badasse i conne nesce nelle canta la badaha la badasse delle canta la dasse delle canta la dasse delle canta la delle menegan i vole masse ti coi conne se ne bibigo ne hana mas e di bigo rigana nesse ne gana mahana manas i che le vole canta le si de canta la badaha della manasse de canta il guigone hale me misico e mi golida e besigo canta la dasse de canta la dessi de canta la manasse mi gani e la manasse i che con le manasse de riganda desse de riganda la daha della nasse i che con le manasse le bigo e gana la mahana nasse i che la manaha la manasse de canta la badaha della manasse de canta e mi ganda la manasse de canta la badaha. E essa tem sido a minha realidade. Assim, faço tudo assim com muito zelo, com muito cuidado. E isso aí eu aprendi ali ouvindo, assistindo ali o missionário R.R. Soares. Veja ali o amor com o qual ele ensina, assim, o prazer com o qual ele ensina. E eu simplesmente aprendi assistindo e como eu falo com vocês, eu desejei muito ser batizado no Espírito Santo, mas eu não tinha nem noção
de tamanha glória, de tamanha maravilha e também de tamanho horror. E é nesse grito que eu estou, é nessa chamada que eu estou. Eu conto para vocês o meu testemunho e eu vivi e vi, e após eu ter vivido ali, essas experiências, aí Deus veio me mostrando, abrindo os meus olhos, abrindo ali, fortalecendo a minha mente, tornando a minha mente a mente de Cristo. E como eu disse, né, ele me fala, ele fala para mim, Deus falou para mim na palavra dele que eu sou menina dos olhos dele. E ultimamente ele tem me falado que eu sou a pérola dele. E povo de Deus, ontem eu cheguei na igreja, igual eu vou sempre. Ontem teve assim um diferencialzinho, né? Porque o ônibus ele parou em outro lugar e ali eu cheguei um pouquinho atrasada na igreja, um pouquinho mais tarde do que eu costumo chegar. E chegando lá, eu estava usando um cordão de pérolas ali, e ouvindo comentários sobre o cordão. E o comentário sempre tem um enviado do Satanás para estar ali, né, querendo nos tirar, né? Igual eu falo com vocês, o diabo ele vai querer colocar você como um zero à esquerda. Não importa como você está, ele vai querer achar um defeito em você para poder te jogar no chão, e ele passa por cima de você e toma o seu lugar. Mas como eu tenho ensinado aqui nas minhas chamadas, somos nós, cristãos, que temos de passar por cima do diabo como um trator e tomar o nosso lugar e ficar ali, na brecha a qual Deus chamou, e não sair, não desviar nem um pouquinho, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para a direita. Ficar ali no caminho qual Deus nos chamou, na brecha a qual Ele nos colocou, e não aceitar de maneira nenhuma que por qual quesito for que o diabo fale que ali não é o seu lugar, você não aceitar de maneira nenhuma sair daquele lugar. Em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. E é nessa chamada que eu estou, povo de Deus. É nesse grito que eu estou. De aí, que o cristão não estejam aí, sem escolha. É morrer ou morrer. E como eu tenho falado, muitos ali, morrem inocentemente, sem saber, nem viver, nem a primeira parte, o primeiro degrau da vida em Cristo. Morre ali fazendo aliança com o diabo sem nem saber. E graças a Deus, Ele abriu o meu olho, ele faltou pouco se materializar para mim mostrar o que estava acontecendo. E hoje eu conto para vocês que eu vivo para testemunhar, para dizer para vocês o que Deus fez na minha vida. E, gente, eu chegando na igreja ontem com colar de pérola ali, e aí eles fizeram um comentário do colar, e teve um infeliz lá que fez um comentário ali, tipo querendo me diminuir com aquele comentário, já levando para a palavra de Deus. E falando ali que pena ali que a pérola, que nós não devemos de dar pérolas aos porcos. E povo de Deus, no momento que eu respondi, como eu sempre falo com vocês, eu respondo à altura, respondo ali, segundo a palavra de Deus. Eu estou debaixo de uma palavra de Deus, e a palavra de Deus que Ele me deu foi essa, que eu sou menina dos olhos dele, eu sou mais que vencedora. E no momento que eu respondi, no momento assim que eu respondi, eu tive uma visão. E ali, gente, como o Davi ali o Davi ali no palácio, viu lá a Batseba se banhando. Outra passagem, como o Noé ali, quando
ali o Noé bebeu, né? E tirou ali as vestes. E tem várias passagens ali na Bíblia falando ali de nudez. Mas, gente, eu fui procurar entender. Eu tive aquela visão assim, como um flash, uma visão ali, e vi a nudez da pessoa e, gente, eu assustei, né? Mas aí eu vi e desde então eu fiquei perguntando para Deus, mas como assim? Como assim? Como assim? Como assim? E eu sempre falo, eu nem, né? Falo com vocês, gente. Eu não saio olhando para um lado para o outro, saio ali, Deus, me mostra, me mostra. Não, eu vou para o culto. Quando eu falo com vocês, é no nosso dia a dia. Não é por força nem por violência, é ali no nosso dia a dia, ali nós estando ali, ó, submisso a Deus. Nós estamos ali, ó, submisso a Deus e resistindo o diabo. E o diabo, quando o diabo fugir de nós, é como diz em Salmo 91, aí o diabo foge de nós e os anjos vêm ali nos servir. E o que eu estou contando para vocês, esse versículo aí faz um gráfico. E eu cheguei aqui em casa, fui procurar entender melhor aquela visão e tal. E aí, gente, a palavra que cobre essa visão que eu tive está em Gálatas 2:27. É Gálatas 3:27, povo de Deus. Vamos lá, que eu vou ler para vocês e vou explicar para vocês aqui o entendimento que Deus me deu dessa visão que eu tive. E eu só sei agradecer a Deus, né, por Ele estar me usando de uma maneira tão maravilhosa. E sim, povo de Deus, daqui a pouco nós vamos louvar. O louvor está aqui organizado para a gente louvar a Deus, tá bom? Ele é o único digno de toda a honra e de toda a glória. Gálatas 3:25. Aí vamos ler. Vamos ler aqui, povo de Deus. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrado para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos mais debaixo de aio. É Gálatas 3, povo de Deus, porque está totalmente diferente. É Gálatas 3. Vamos ver o Gálatas 2 aqui, povo de Deus. É o Gálatas 3 mesmo, povo de Deus. Só que essa Bíblia ela está numa tradução diferente da que eu estava estudando ali. Porém, povo de Deus, a palavra de Deus diz aqui, ó, que essa fala aqui, ó, fala da justiça, vestes da justiça de Deus. É onde eu tenho falado com vocês ali, que eu sou justiça do Senhor em Cristo Jesus. Não importa o que o diabo vai falar, o que ele vai usar as pessoas para falar, e o incômodo que eu estou causando ali no lugar ao qual Deus me colocou.
Então, tem sido um incômodo muito grande. E como eu falo com vocês, que como eu falo com vocês, que se formou um cordel de morte para cima de mim. E eu ali inocente, gente, muito inocente, sem entender o que estava acontecendo. Por quê? Gente, eu não devia nada para ninguém. Eu não devia e não devo nada para ninguém. E em todos os momentos que eu busquei o Espírito Santo de Deus, eu não tinha noção, gente, eu não tinha noção. E é por isso que eu faço chamadas aqui para as mulheres simples, para as mulheres nécias, para as mulheres aí, ó, pagãs. Eu faço a chamada aqui para essas mulheres e explico e deixo bem claro para elas, para que elas vão para a igreja e permaneçam ali na igreja e busca conhecer Deus, porque eu conto meu testemunho e eu falo, eu deixo bem claro para vocês que eu estou viva, é pela misericórdia de Deus, pela misericórdia de Deus, que eu ali sem saber de nada, gente, sem saber de nada, como eu conto vocês, eu perdi meu marido lá na cidade de Carmésia. E ali eu vim para a casa dos meus pais, voltei para a minha comunidade, que é lá a casa dos meus pais, fiquei ali um tempo e a minha irmã me ligou ali, me apresentou o Senhor Jesus como Deus que tiraria toda aquela dor que eu estava sentindo, toda aquela dor. E a minha irmã me conhecia, sabia ali como que o meu casamento foi um casamento difícil. A minha irmã ali sabia ali o que eu estava sentindo. E, gente, ela me pregou o Senhor Jesus para mim, me apresentou o Senhor Jesus. E eu aceitei o convite dela e vim para Pedro Leopoldo. De Pedro Leopoldo, eu vim para aqui, para Santa Luzia. E quando eu cheguei em Santa Luzia, aí estavam os fariseus. Eu não dou risada, povo de Deus, porque é muito sério, é uma chamada muito séria. E às vezes eu brinco aqui com vocês, dou risadas, mas a risada no sentido para que não pareça um filme, meu testemunho fique parecendo um filme de terror, porque foi terrível o que eu vivi. E eu só estou viva aqui hoje porque Deus, Ele faltou pouco se materializar para me ajudar. E ainda hoje não é diferente. Deus disse que eu sou menina dos olhos dele. Ele disse que eu sou mais que vencedora em Cristo Jesus. E que no ungido do Senhor, o maligno não toca. Então, gente, eu chamo a atenção de vocês para que vocês andem em liberdade, mas vocês vão ser protegidas por Deus enquanto vocês estiverem submissa a Deus. Vocês saiu ali da submissão, saiu ali da obediência a Deus, o diabo vem e toca mesmo, e ele entra, a brecha, por menor que seja a brecha que você abrir, ele entra para matar, para destruir, como está escrito na palavra de Deus. Rede sóbria, sempre sóbrio, que o diabo, nosso adversário, ele vem senão para matar, roubar e destruir. E é essa palavra que eu tenho para vocês, esse é o ensino que eu tenho para vocês. E esse é o ensino que eu tenho para vocês. E, gente, tem muitas entregas hoje. E se não der pra gente entregar hoje, entregamos amanhã. Olha aqui, ó. Eu dei para vocês só um versículo até agora, ó. Tudo para hoje, mas aí nós vamos fazendo durante a semana, nessa chamada aqui que tá muito bom. E o povo, eles estão acordando, eles têm feito perguntas ali onde que eu percebo que a pessoa quer aprender. E eu vejo ali que a pessoa quer aprender para ajudar ali o próximo. No momento que você entender que a unção, você é batizado no Espírito Santo, é para você ajudar o seu próximo, aí você já está entendendo tudo. Porque Deus não vai ungir uma pessoa, Deus não vai te dar uma unção tão maravilhosa para você ficar aí
olhando aí para o seu próprio umbigo, para você ficar aí enriquecendo e o seu próximo nada. Entende? Tá na hora da gente fazer uma mudança, e uma mudança real no nosso Brasil. O povo de Deus, eu falo com vocês que eu sempre acompanhei o missionário R.R. Soares, e ali eu assistindo ali uma pregação exatamente do T.L. Osborne, e ele estava ali, ó, o missionário, a dona Madalena, estava ali assistindo ali a pregação do T.L. Osborne, e o T.L. Osborne fez um comentário, ali ele comentou ali sobre as mulheres brasileiras, como que as mulheres brasileiras sofrem. Mas, gente, eu não fazia nem noção, eu ouvi, eu assisti essa pregação várias vezes, e ele falava assim, e eu ficava pensando, mas será por que ele fala assim? Eu só entendi assim, que deve ser porque lá no exterior não existe pobreza, mas eu estava falando de pobreza material, gente. E aí, hoje, Deus me acordou e mostrou para mim, enereganda, larase, dericanta, labadahada ramanasse, ikarama, shidrecanta, lededesse, deriganda, labadahada ramanasse, eleganda rabase, deriguiganda, lababafa, deriganda, labadahada ramanasse, deriganda, labadahada ramanasse, idrecanta, labadashi, dericanta, labadahada ramanasse, deriganda, labadahada ramanasse. Ele me canta la badahadara manasi, ele canta la cedere canta la decidere de canta la badasi. Ele me gorenasi, ele canta la badahadara manasi, ele canta la badahadara manasi, ele la manasi, ele canta la dase. Ele me gorganda les ele canta le decidere canta, e ele venesse, ele canta la bedahagala manasi, ele canta la badahadara manasi. E o gorenasi, ele canta la badahadara manasi, ele gorganda la manasi. Ele basta delegando a badahada manase. Ele delegando a base delegando a manahada manase. Ele deixa delegando a badahada manase, delegando a badahada manase. E povo de Deus, é um comentário que eu falo com vocês ali, assim, um momento ali onde houve uma abertura, houve ali eu dei exemplos para vocês, ali é quando o Davi, ali naquela gruta, teve toda uma oportunidade de estar ali. Eu vou falar, vou resumir, bem resumido aqui, tá, povo de Deus? Teve a oportunidade de estar ali matando Saul, né? E ele não fez, sabendo ali o temor ali que ele tinha a Deus, e sabendo ali que ele não podia fazer aquilo, senão ele se tornaria igual aos outros ali, né? E sim, se você é separado por Deus, você faz a diferença onde que você coloca a planta dos seus pés. E é nessa chamada que nós estamos, é nessa chamada que eu estou aqui chamando vocês para engrossar o cordão de 3 dobras e não aceitar de maneira nenhuma fazer aliança, meia aliança ou aliancinha com o diabo. E tá aí, ó, acordado e posicionado diante de Deus. Diante de Deus, povo. Porque o homem vai falar de tudo, vai jogar pedra, vai jogar pedra e eles querem aí, ó, levar o cristão a erros mesmo. E como eu tenho falado, o cristão ele não está tendo oportunidade de escolher. Morrer, entrar. Como eu disse para vocês há uns dias atrás aí, que bem assim, ó. Como um campo minado. Aí ele joga lá o cristão lá e o cristão vai, se pisar numa mina e morrer, morreu. E aí é que eu chamo a sua atenção, cristão. É você e Deus. É você e Deus. Deus não vai te dar uma missão antes. Ele vai falar com você e são os detalhes que ele falou com você, que você guardou, que vai te salvar.
é que vai te salvar, é que vai te levar a acertar ali, ó, 100% no que ele falou. Você entendeu? Então, não abre mão do que Deus falou com você. Não negocie o que Deus falou com você, com o homem. Entende? Eu tenho falado com vocês das ofertas, eu tenho falado com vocês aí das ofertas, e muitas vezes assim, ó, você não aceita fazer, e eles vão lá e assim, faz, assim, te enganando, te levando ali a erros, te enganando, fazendo ali por debaixo do pano. Mas ali, Deus vai nos ensinando, Ele vai abrindo os nossos olhos. Você não pode parar, você tem que continuar. E como eu ensino vocês, ao invés do diabo te der um checkmate, é você que dá um checkmate nele. Deixa bem claro para ele que ele não é páreo com você, ele não é páreo, porque ele está muito abaixo, que a sabedoria mundana é como um pano de imundície diante da sabedoria de Deus. Amém, povo de Deus? É nessa fé que nós temos de estar, é nessa unção que nós temos de estar, é conhecer verdadeiramente o nosso Deus, o nosso Senhor, e ir para uma igreja, permanecer naquela igreja. Haja o que houver, permaneça na igreja. Fique na igreja e busque conhecer a Deus. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. E, gente, eu tenho pedido para Deus para que Ele me ensine a falar. Me ensine a falar de uma maneira que o povo dele, o povo de Deus vai entender. Que Ele me ensine a falar. E vocês, parem de olhar para cabelo, parem de olhar para dente, parem de olhar para o corpo, gente. Olha para o que eu estou falando. E eu conto para vocês, povo de Deus, que as nossas obras ali na Avenida Andradas, ela começou assim que eu comecei ir. Eu falo com vocês que eu sempre fui de carro, saía da garagem daqui de casa e entrava na garagem lá da sede regional de Belo Horizonte, e era isso que eu conhecia, né? E aí eu tive que ir de ônibus, e ali que gerou esses frutos, ali através de uma oração que eu fiz, ali vendo e orando e mostrando, falando com Deus. Nossa, mas como que pode no centro de Belo Horizonte? E Deus é simplesmente maravilhoso, povo de Deus. E como eu tenho chamado a atenção de vocês, eu tenho falado com vocês que ali no centro de Belo Horizonte, quantas mil pessoas passam. Eu não estou falando por hora, não, estou falando ali por minuto. Ali, quantas mil pessoas passam por ali. E ali eu passei e Deus foi mostrando para mim. Deus disse para mim, eu sou menina dos olhos dele. E eu sou o quê? Chave do projeto divino que Deus disse para mim. E, gente, eu conto para vocês o mais incrível que eu orava em todo o tempo pela minha filha, pela Stephanie. E depois eu conto para vocês de um dia que eu estava na igreja e eu orando ali pelos meus filhos. Deus disse, não, hoje é você. Hoje é você, vou falar com você, vou tratar com você.
E eu falei assim, mas eu estou bem. Eu falo com vocês assim que durante todo o processo eu nunca saí da igreja. Eu sempre fui para a igreja. Eu sempre entendi assim, ó, que a igreja é o hospital do Senhor. Eu sempre busquei Deus, gente. Assim, em todo o tempo eu busquei Deus. Busquei Deus ali, desde que eu entendi que o Senhor Jesus, Ele cura, e que nós temos autoridade no nome dEle para expulsar a doença. Eu simplesmente me direciono à doença, à dor que eu estiver sentindo, seja onde, em qual parte do meu corpo for, e mando sair, mando desencostar do meu corpo no nome do Senhor Jesus de Nazaré. E o diabo tem que obedecer, ele tem que obedecer e sair no nome de Jesus. E não pode ser diferente com nenhum de vocês. Vocês têm que crer e ordenar ali que o mal saia e permanecer crendo. Por mais que você vai continuar sentindo dor, você permanece ali crendo. Ó, diabo, eu já mandei você sair, eu creio que você já saiu no nome do Senhor Jesus de Nazaré. E faz claro. Que coisa linda. É nessa unção que vocês têm que estar, gente. É nessa unção. Não é na hora que vamos ver, na hora que começar a sentir dor, sair correndo e gritando, procurando um médico. Gente, não tenho nada contra vocês ir ao médico, mas quando você decide viver pela fé, você tem que confessar a palavra, expulsar o mal no nome do Senhor Jesus e crer. É como você tomar um remédio, né? Um remédio, ele toma um remédio e você age ali pela fé natural. Eu vou tomar esse remédio e vou sarar. E não é o que acontece? Assim é a fé aí, ó, no Espírito. Buscar ali a palavra, que é o remédio, confessar, né? Confessar que é o mesmo que você está tomando o remédio e crer. Entende? É tão simples que a pessoa não faz. É nessa unção que vocês têm que estar, é nesse entendimento que vocês têm que estar no nome do Senhor Jesus de Nazaré. E, povo de Deus, eu quero anunciar ali as obras da Avenida Andradas. Eu tenho falado com vocês que tem a obra ali. Sim, gente, eu falei do prédio. Eu volto falando com vocês desse prédio melhor, mas eu tô falando das obras. Tem aquela obra que começou e está precisando de um novo retoque. Tem aquela obra ali que está no meio. Tem aquela obra ali que está quase acabando. E tem aquela obra ali que está ainda no papel, né? Que eu estou anunciando aqui para vocês. E essa é a fé, é a fé, né? A fé de Deus. Porque Deus, tudo que você vê, tudo que você toca, existe pela palavra de Deus, pela fé de Deus. Então, tá lá, senere, dalamasse, que canta lá, sanaramanase, dediriganda ladasse, e core canta lá, senderiganda labadaradaramanase. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E nós temos, se está escrito, né? Se está escrito que nós faríamos milagres iguais ou maiores que o Senhor Jesus fez, é porque nós faríamos. E você sabe por que está escrito ali? Porque ali o Senhor Jesus, ele fez, os discípulos dele foram lá e fizeram, e ele ainda não tinha se sacrificado ali na cruz, ele ainda não tinha subido e deixado a autoridade para nós no nome dele, né? Então, e povo de Deus, vocês entenderam da pérola? Vocês entenderam também, gente, da visão aí da nudez? Entenderam? Então eu quero que vocês entendam, eu quero que vocês venha fazer parte, entende? Quando eu falo com vocês aí, ó, não precisa de ficar brigando. A seara é grande, os ceifeiros são poucos. E como eu falo com vocês, gente, eu dei exemplo ali, gente,
do restoio ali, que quando meu pai plantava roça lá e a colheita era boa, e ele deixava ali aqueles restoios ali, e chamo vocês na Bíblia, falo da pescaria do Pedro e falo também da passagem da Ruth, quando a Ruth chegou ali e ela tinha que colher trigo, né? Colher os trigos que estavam ali caídos no chão ali, e o rei, né, que se tornou marido dela, é, é o Boaz, se tornou marido dela, ele instruiu o ajudante dele lá para que deixasse, né, mais trigo cair ali pelo chão para que a Ruth pudesse ficar bem, se alimentar. É quando eu falo com você, gente, que nosso Deus, ele supre todas as nossas necessidades, todas, e ali Deus vai estar ali, ó, enviando pessoas para nos ajudar. E nós temos de estar aí, ó, com nossos olhos bem abertos, nós temos de estar ali, ó, posicionado diante de Deus, porque Ele vai mostrar as pessoas que Ele enviou para nos ajudar, mas Ele também vai nos mostrar as pessoas que estão ali para nos roubar. E é quando eu chamo para vocês aí, ó, das galegas, das vagabelas e das catineias. E eu tenho falado com vocês ali da abertura ali do espaço, do espaço ali. E, gente, é tudo que eu mais quero! Mas, como eu tenho falado com vocês, no momento, antes de eu ir, eu ainda nem entendia o que era aquilo, por que Deus estava falando assim comigo, e os detalhes, esses detalhes, gente, quando nós buscamos ali, ó, estar íntimo de Deus, estar o mais perto de Deus possível ali, aí ele vai ali, mostra para nós ali os detalhes, para que não haja erro, e por mais que as pessoas vão falar, você vai estar ali, confiante em Deus, agarrado ali a Deus, debaixo da palavra a qual Deus te falou. E é como eu estou, gente, como eu falo com vocês ali, ó, que há um tempo atrás é como se eu não tivesse lugar aí onde que eu ia, as pessoas vinham ali debochando de mim, vinham ali me ameaçando, e hoje é como se tivesse um sofá, Deus estivesse me oferecendo um sofá, onde que eu vou, e eu só sei agradecer a Deus, eu só sei bendizer o santo nome do Senhor, e eu só sei cada dia mais querer estar o mais perto dele possível. E, povo de Deus, os nossos anúncios, nós vamos estar voltando numa chamada para fazer o anúncio. Nós temos o anúncio aqui, ó, da divisão do bairro São Benedito, nós temos o anúncio ali, ó, da divisão do bairro São Benedito da cidade de Santa Luzia, nós temos o anúncio dos prédios arranha-céus ali da Avenida Brasília, nós temos o anúncio ali do projeto da Orla da Pampulha, do aeroporto, nós temos anúncio, gente, das obras Avenida Andradas, e eu falo que essas obras, houve várias caminhadas lá, e várias caminhadas, e eu pedi uma caminhada da Solvi. E aí eu fui, tirei uma foto assim, fiz a pergunta para vocês, e assim, houve várias respostas, mas tudo ali, ninguém chegou nem perto. E quando eu apresentei o projeto, tá aí. E não vai ser galega, vagabela, catineia, patricinhas aí que vai tomar e anunciar, não, de maneira nenhuma. E nem roubou, né, povo de Deus? Jamais. Sou eu, Solange Júlio, Maria de Socorro Júlio, só vi quem vou entregar no nome do Senhor Jesus de Nazaré. E o projeto da Orla da Pampulha vai ter o nome do meu pai. E é nessa fé que nós temos de estar, povo de Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor e daqui para frente é Ele que vai nos ajudar. Agindo Deus, ninguém impedirá. Fique com Deus e até a próxima chamada no nome do Senhor Jesus de Nazaré. É a Solvi
que chegou para ficar.